Oiê, nós somos estudantes do curso Técnico em Nutrição e Dietética do IFSC. Eu sou a Maria Júlia da Luz. Eu sou Cleusa da Silva Micheluzzi, também do mesmo curso. E eu me chamo Adriana Lopes, também do mesmo curso. E aqui é a professora Paulia Reis, que vou acompanhar essa conversa maravilhosa em mais um podcast. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os óleos vegetais. E vou começar fazendo uma pergunta para minha colega Cleusa, que é: qual a definição de óleos? Bom, óleos são substâncias orgânicas insolúveis em água, que é hidrofóbicas, podem ser de origem animal ou vegetal e são formados pela associação entre graxos, ácidos graxos e glicerol. E ele também pode possuir a consistência líquida ou sólida. Podemos classificar os ácidos graxos como monoinsaturados, que é o ácido oleico, ômega 9, que encontramos no azeite de oliva, óleo de canola, castanha de caju e amendoim. Pelos poliinsaturados, que é o ácido linoleico, o ômega 6, que encontramos no óleo de girassol, óleo de milho, óleo de soja e óleo de algodão. E também o ácido linolênico, ômega 3, que encontramos na chia, linhaça, nozes, óleo de soja, óleo de canola e nos peixes e animais marinhos. Tá, vamos falar sobre o ômega 3. Bem, o ômega 3, 6 e 9, eles são gorduras saudáveis, que servem principalmente para prevenir derrames, infartos e tromboses, atuando sobretudo na redução das taxas de colesterol ruim e triglicerídeos sanguíneos. Além disso, o ômega 3, o 6 e o 9 também são essenciais para a construção da membrana celular. Ô Cleusa, e falando um pouquinho desses três, né? Você acabou de falar que o 3 e o 6 são Sim. óleos essenciais. Certo. Por que eles são considerados essenciais? Bem, são ácidos graxos essenciais porque o nosso corpo não produz, né? Então, nós devemos obter através dos alimentos, certo? E o ômega 9 é bem diferente, né? Isso, Adriano? O ômega 9, ele é essencial também, mas nós produzimos para o nosso corpo. Não temos tanta necessidade de consumir ele que o nosso corpo já produz. Precisamos consumir o ômega 3 e o ômega 6. Falamos sobre o ômega 3, 6 e 9, mas também percebemos que tem uma grande dúvida sobre o colesterol. Majura, assim, em média, é importante salientar que, em média, os estudos têm apontado que 80% do colesterol, ele é produzido pelo próprio organismo, e especialmente pelo fígado, né? E os outros 20% vêm dos alimentos, então é importante prestar atenção nos alimentos que nós consumimos, certo? Para a gente poder fazer esse controle, né? Isso, Cleusa? Isso mesmo. Daquela porcentagem que nós temos um domínio de escolha. Isso mesmo. E essa quantidade, essa porcentagem em que nós controlamos, né, diante do consumo, também influencia no colesterol armazenado. Porque se a gente ingere gorduras insaturadas, gorduras poliinsaturadas, monoinsaturadas, são gorduras que vão ajudar na eliminação da própria gordura saturada ou do colesterol. Então, ela não só complementa a porcentagem de gordura dentro da nossa alimentação, mas ela também diminui as gorduras que em grande quantidade fazem mal à saúde. Mas, Cleusinha, mudando de assunto, vamos falar de um outro setor aí na área de óleos? Sim, vamos conhecer um pouco quais são os tipos de óleos vegetais que nós encontramos, que estão disponíveis para o nosso consumo, né? E também para sabermos se todos os óleos vegetais possuem características iguais e qual é a diferença básica entre eles. Eu faço essa pergunta para a minha colega Maju, para que nos dê essa resposta. Então, atualmente podemos encontrar no mercado vários tipos de óleos vegetais. Os mais comuns são os de canola, de soja, que inclusive é o mais usado até pelo preço, que é mais acessível, de linhaça, de girassol, de milho, de algodão, o azeite de oliva e temos ainda o óleo de coco, de amendoim e de dendê.
Contudo, os óleos vegetais não são todos iguais. Divergem entre si em vitaminas e minerais, e mais importante, no tipo de gordura que disponibilizam. Os melhores são os ricos em gordura boa, que são as insaturadas, que podem ser poliinsaturadas e monoinsaturadas, cuja diferença básica entre elas é que as poliinsaturadas reduzem o colesterol ruim, o LDL, mas também podem abaixar o bom colesterol, HDL, podendo provocar com isso doenças coronárias. Isso já não acontece com as gorduras monoinsaturadas, que além de reduzirem o colesterol ruim, LDL, ainda estimulam o aumento do colesterol bom, o HDL. E aí, Maria Júlia, um fato importante nessa sua fala é sobre a importância de nós consumirmos uma quantidade boa de gorduras monoinsaturadas, não é isso? Quando a gente estava falando de exemplos, óleo de soja, óleo de canola, óleo de milho, essas informações nós encontramos nos rótulos. Você consegue dizer aqui para os nossos ouvintes se elas estão lá? Sim, nós encontramos na tabela nutricional e às vezes em propagandas que a própria marca faz, o próprio óleo ali tem na rotulagem, para chamar a atenção sobre esses óleos insaturados. Bom, então vamos falar um pouquinho mais aqui também do ômega 3, né? Já que a Maju colocou aqui sobre essa rotulagem, a indústria tem utilizado muito desse artifício até para botar o preço mais alto, né? Nos seus produtos. É verdade, né? Indica que tem mais ou menos, né, Cleusa? Sim, Com certeza. Sim. Mas vamos conhecer aqui um pouquinho quais os outros produtos. Eu gostaria que a nossa colega Adriana falasse um pouquinho, assim, atualmente, quais são os produtos que têm sido adicionados de ômega 3. Atualmente, vários produtos estão sendo adicionados ao ômega 3, até no ovo. Você já imaginou? Ovo com ômega 3? Então. Pois é, Adriana, eu acho que nem todos os nossos ouvintes conhecem essa informação. Então, vale a pena a gente aqui chamar a atenção sobre isso. Mas, além de pães, até mesmo leite, são acrescentados ômega 3, mas uma coisa que eu queria falar, não se deixe enganar. Porque às vezes está ali escrito que está adicionado o ômega 3, mas não tem a totalidade que nós precisamos para o nosso dia a dia. Uma quantidade significativa, Exatamente. Não é isso? A gente tem que realmente procurar os verdadeiros alimentos que são fontes de ômega 3. Né? E falando dos verdadeiros alimentos, gente, que são fontes de ômega 3, vamos falar para os nossos ouvintes quem são eles? Tá, os alimentos que nós podemos encontrar o ômega 3, temos vários, né? Por exemplo, nós temos na chia, na linhaça, né? Nas nozes, o óleo de soja, apesar de nós desprezarmos um pouco, achar porque ele é muito baratinho, ele é rico em ômega 3, né? O óleo de canola, o óleo de milho e até o azeite de oliva. Mas também podemos encontrar nos peixes, né? Então nós temos a sardinha, por exemplo, é uma grande fonte de ômega 3, né? Assim como temos a truta, a cavala, nós temos salmão, né? Mas você não pode, mas é muito caro comer um salmão. Então vamos comer uma pescadinha, uma anchova, ou nós que somos aqui de Florianópolis, uma manezinha, um peixe muito rico em ômega 3, né? E até mesmo a ostra, né? Então tem vários, geralmente a maioria dos frutos do mar estão ricos em ômega 3. Adriana, que dicas maravilhosas, adorei, muito boas, né, meninas? Ela trouxe, inclusive, exemplos da nossa região aqui, de Florianópolis, de Santa Catarina. E uma outra coisa que eu observei na fala da Adriana é que ela deu exemplos tanto de alimentos de origem vegetal, como de alimentos de origem animal. Então, a gente tem para todos os gostos, não é isso? Exatamente. Então, até mesmo as pessoas que não gostam de consumir produtos de origem animal, eles podem enriquecer, né? Para chia, linhaça, por exemplo, para gente que estamos na menopausa, todo dia comer uma colherada de linhaça é ótimo. O teu ômega 3 vai te ajudar muito nos teus calorões. Boas dicas. Bom, então vamos também falar um pouquinho do ômega 3, né? Dos benefícios que ele traz para a saúde. Uhum. Ele é maravilhoso. Ele diminui a viscosidade do sangue, ele melhora a circulação sanguínea, aumentando a nutrição e oxigenando os tecidos, né? Ele diminui o colesterol ruim, o LDL, e os triglicerídeos e aumenta o colesterol bom, o HDL. Além disso, ele diminui os depósitos de gordura nas paredes das artérias, né? Que provoca a aterosclerose, né?
E também uma coisa bem interessante é que ele nos ajuda na nossa pressão arterial. Ele faz que a gente baixe a pressão arterial, né? Porque ele é um vasodilatador, né? E uma coisa muito importante na gestação é que durante a gravidez ele auxilia no crescimento e desenvolvimento do feto em todo, principalmente no seu sistema nervoso no cérebro, né? E após o bebê nascer, quando ele começar a comer, ter a introdução alimentar dos 6 meses até 1 ano, o ômega 3 aumenta o campo de visão e o desenvolvimento neuropsicomotor da criança. Então, assim, é algo fundamental na vida de todos nós. Não temos como viver sem o ômega 3, né? E, inclusive, hoje em dia tem muita suplementação de ômega 3 no mercado para várias idades, mas que a gente pode adquirir por uma alimentação saudável, não é isso, meninas? Sim, e completando a resposta da Adriana também, o ômega 3 ele é benéfico para a saúde mental e cognitiva, né? Melhorando o humor, a motivação e a concentração, o aprendizado, muito importante para a saúde no geral, né? E também pode ajudar a controlar o apetite e potencializar a ação da insulina, que pode ajudar no emagrecimento, né? Oh, coisa boa, né? Só dicas boas. Gostoso e emagrece. Agora que já vimos todos os benefícios dos ômegas, vamos falar um pouquinho de fritura. De uma forma geral, o que devemos considerar na escolha de um óleo vegetal? Bom, para uma boa escolha do óleo vegetal, há que se observar alguns fatores, além de apenas a gordura boa que alguns têm, né? Por exemplo, o óleo de canola, ele é mais rico em gordura monoinsaturada e que tem uma alta concentração de ômega 3, entre 5% a 13%, apesar do valor alto também de ômega 6, que é de 15% a 30%. O azeite de oliva tem uma quantidade pequena de ômega 6, em torno de 3,5% a 21%, mas também o ômega 3 é baixo, menor do que 0,9%. Porém, o azeite de oliva possui outros compostos bioativos, como polifenóis, que são antioxidantes, e de fitoesteróis, que diminuem a absorção do colesterol, tornando-se, assim, uma escolha melhor do que o de canola. Mas há que se ter alguns cuidados na hora da compra do azeite de oliva, dando preferência para o extra virgem, que é o mais puro, e por isso ele possui melhor aroma e sabor. Mas também é importante sempre observar se ele é envasado em garrafa de vidro escura, e a acidez deve ser de no máximo 0,8%. Quanto mais baixa a acidez, melhor, né? Também é importante observar o preço, a finalidade e se é ambientalmente seguro e sustentável. Quando nós falamos de fritura, né, Cleusa? Sim. Sempre há questionamento, porque as frituras, no geral, o aquecimento do óleo em geral, esse aquecimento leva à formação de compostos que não fazem bem à saúde, compostos cancerígenos. A gente pode citar como um dos exemplos a agroleína, que é uma substância altamente cancerígena, que é formada com aquecimento do óleo. E aí, por esse motivo, sempre que a gente vai trabalhar com fritura, é bem importante controlar essa temperatura, né, meninas? Qual é que seria essa temperatura? Teria que ser no máximo 180 graus. Né? Então, é muito importante a gente ter esse controle, porque se você aquece mais do que isso, o óleo se oxida e acaba prejudicando o alimento e a nossa saúde consequentemente, né? Isso. E tendo um ponto de referência para a fritura, né, que é 180 graus, a gente sabe que no momento que ocorre a fritura, pode ser que a temperatura suba mais um pouco do que isso ou não. Daí vem a importância da gente conhecer a composição química dos óleos, se eles têm mais gordura saturada ou menos, gordura poliinsaturada, monoinsaturada, e vem uma informação mega importante para a fritura, que é o que mesmo? O ponto de fumaça. O ponto de fumaça. Muito bem. Vamos falar, gente, para os nossos ouvintes, vamos esclarecer para os nossos ouvintes o que é esse ponto de fumaça e se ele é igual para todos os óleos. Então, o maior segredo para a escolha está no ponto da fumaça que nós falamos aqui antes, né? Ou seja, quanto menor o ponto de fumaça, pior para o uso em frituras. Então, o ponto de fumaça é a temperatura na qual a deterioração do óleo é percebida por meio da liberação de uma fumaça branco-azulada. O glicerol, que se quebra em forma de agroelina, estéreis, acetonas, aldeídos, voláteis e hidrocarbonetos, resultando na formação das gorduras trans. O óleo vegetal
tem o maior ponto de fumaça, é, portanto, melhor para usar em frituras, é o óleo de soja. Cerca de 226 a 232 graus Celsius, sendo a manteiga o pior, pois seu ponto de fumaça inicia aos 115 graus. E a temperatura ideal, nós já falamos aqui, é 180. Então, realmente devemos evitar usar a manteiga para as frituras, né? E aí eu pergunto, será que a gente pode reaproveitar os óleos de fritura? E aí, vamos saber, meninas. Quero também saber se a gente pode reaproveitar. Então, depende. Há necessidade de se controlar ou monitorar a temperatura do óleo durante o processo para que não ultrapasse 180 graus. E é muito importante usar um termômetro para isso. Só reaproveitar se o óleo estiver claro, não espesso, sem cheiro e gostos estranhos, e sem produzir muita espuma ou fumaça. Há no mercado fitas monitoras de óleos de gorduras, 3M, que determina o grau de degradação do óleo. Recomenda-se que o óleo a ser reaproveitado seja coado para a retirada dos resíduos, que seja guardado, coberto e, se possível, sob refrigeração em recipiente de vidro, e reaproveitar no máximo 4 vezes. Meninas, nosso podcast está muito bom, mas a gente precisa ir encerrando. E eu gostaria que cada uma de vocês falassem de uma forma bem objetiva para quem está nos ouvindo, né? Dicas ou informações importantes sobre os óleos vegetais. Vamos começar por Adriana. Então, já que nós acabamos de falar em fritura, às vezes em casa a gente não sabe qual a temperatura, será que já está a temperatura? Vamos àquele truque da vovó, do palito de fósforo, quando ela acender já está no ponto de usar o óleo, né? Que é a temperatura de 180 graus. 180 graus, isso mesmo. E uma outra coisa importante é a gente fazer o descarte correto desses óleos também, né? Sempre procurar algum lugar, não jogar em pia ou no terreno, isso é bem importante também. E Cleusa, Sim. o que é que você quer dizer aos nossos ouvintes? Bom, eu gostaria de salientar o seguinte, considerando os preços de óleo, a característica de cada um, passar para vocês aqui um resumozinho de... Bom, eu diria o seguinte, é uma dica para saltear, para guisar, selar e refogar, dê prioridade para o azeite de oliva, né? E para os demais atividades na cozinha, preparação da alimentação, usem outros óleos, né? Como girassol, né? A soja para fazer a fritura, né? A canola e o óleo de milho, de preferência o não transgênico. Nós vimos várias dicas, então, sobre os óleos, mas não existe um óleo perfeito. É importante diversificar a alimentação. Eu gostaria de convidar vocês a assistir os outros podcasts. Nós temos uma equipe que está estudando. Falando, e vamos falar de vários grupos de alimentos, de carnes, de iogurte, de frango, de pescados, de leite e derivados. Então, que não falta informação boa, não é isso, meninas? Isso, não deixe de acompanhar todos os nossos podcasts. Isso mesmo. Meninas, muito obrigada e vocês estão de parabéns. Obrigada.